De volta, minha gente. Olha, assunto saúde, né? Como eu falei pra você. Você já sofreu aí que constipação intestinal é ruim, né? Pois sabia que esse é um dos problemas mais comuns aí na sociedade e atinge entre 20 e 30% da população brasileira, gente. E o baixo consumo de água e fibras são um dos principais motivos para este problema. Então, nós vamos conversar hoje, né? Convidamos a nutricionista Marília Lacerda, professora de nutrição da Faculdade SEST, para a gente falar um pouquinho sobre esse intestino preguiçoso, que na verdade é você que está deixando ele preguiçoso, né? Não queria dizer, mas eu já vou dizer aqui. Seja muito Olá, bem-vinda, Marília. muito obrigada, agradeço o convite, uma honra estar aqui. Bom, então vamos falar sobre esse assunto, né? Uma coisa que realmente afeta de 20 a 30% da população. É muita gente, é muito comum. E olha, gente, a constipação afeta o seu corpo por inteiro, né? Então é dor de cabeça, é falta de ânimo, enfim, muitos, mas são muitos e muitos sintomas aí que estão ligados, né, com a constipação. Então vamos falar primeiro, né, sobre essa constipação. O que é causado, por que se causa, enfim. Realmente é uma condição clínica, né, que afeta muitas pessoas, uma boa parte da população brasileira. E se você tem menos de 3 evacuações na semana, por semana, evacuações espontâneas, aquelas em que você sente o estímulo, né, de defecação, se você tem menos que 3, você já é considerado constipado. Se você tem mais de 3 evacuações, mas você tem as fezes mais endurecidas, se você tem dificuldade de evacuação, você também tem quadro de constipação ali instaurado. Uma das principais causas é a alimentação inadequada, né? Os alimentos processados, atualmente o corre-corre, muitas pessoas acabam recorrendo a alimentos industrializados, que são pobres em fibras alimentares, em que são encontrados nos alimentos de origem in natura. O baixo consumo de água também está bem relacionado a esse não funcionamento correto do intestino e o estresse, né? O estresse pode afetar diretamente esse funcionamento intestinal e aí então desencadear uma série de outras consequências. Bom, então, como eu falei, de fato, é a gente que faz o nosso intestino ficar preguiçoso, né? Devido à nossa rotina de trabalho, de estudo, que acaba deixando a alimentação meio capenga durante o dia. Mas, Marília, o que a gente pode fazer para melhorar esse quadro de maneira geral, né? O que não pode faltar na dieta? Quais são as observações que, olha, isso aqui precisa fazer? É muito importante que o indivíduo que tenha esse quadro de constipação, que ele procure um nutricionista. Na Faculdade SEST, por exemplo, nós temos a Clínica Escola, que fica no complexo da APAE de São Luís, e a faculdade oferece atendimento gratuito à população. E eu já trabalhei, né, no setor e nós recebemos realmente muitas pessoas com quadro de constipação intestinal. De via de regra, é melhorar a alimentação, é melhorar os hábitos de vida, é incluir alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, é incluir os grãos integrais na dieta, aumentar a ingesta de água. Às vezes as pessoas acham que tomam água suficiente, mas elas não tomam água suficiente. É interessante tomar entre 35 a 50 ml por quilo de peso por dia. Aí você mesmo em casa pode calcular, né? De acordo com o seu peso, você pode multiplicar. Se você pesa 50 quilos, você multiplica por 35. Você vê quanto de água que você precisa ingerir, pelo menos, por dia. Praticar atividade física também é muito importante, dormir bem, reduzir o estresse. Então, são uma série de alterações que envolvem tanto a alimentação, quanto também mudanças no estilo de vida. E a constipação, ela pode ocasionar outras doenças? Sim. O não funcionamento correto do intestino pode levar a inflamar o próprio intestino. Existem algumas doenças intestinais, são doenças inflamatórias intestinais que podem que o intestino pode ser acometido e também, infelizmente, muitos casos de câncer de intestino, né? O que a gente tem visto ultimamente também nos noticiários, inclusive por conta de pessoas famosas que estão com câncer de intestino, então esse assunto acaba vindo muito à tona, mas é preocupante. Então, cuidar da saúde intestinal, cuidar do intestino é vida, é você cuidar da sua vida, é você ter prevenção de doenças. Quais são os principais sintomas que as pessoas sentem, né, quando, enfim, já tem a constipação há um certo tempo? Olha, algumas pessoas acabam, por incrível que pareça, e é triste falar isso, acabam se acostumando, né, com isso. Acabam se acostumando a evacuar, por exemplo, uma vez por semana, 2 vezes por semana.
Mas geralmente essas pessoas elas se sentem inchadas, elas sentem dores abdominais, irrita porque o intestino não está funcionando muito bem e há toda uma terminação nervosa, vários neurotransmissores que trabalham, que estão ali atuando no intestino, então a irritabilidade também pode acontecer. O estresse pode aumentar, então são vários os desconfortos e no momento da evacuação também acaba sendo desconfortante porque por conta do esforço que é feito para evacuar. E em relação a esse esforço na hora de evacuar, também ocasiona outros problemas? Sim, pode ocasionar alguns outros problemas, pode inclusive romper as varizes, né, que ficam no reto e as próprias hemorroidas, que muitas pessoas também sofrem disso exatamente muitas vezes por conta de um esforço extenuante no momento da evacuação. E quais são os principais, o que é que não deve ser feito assim, deve ser evitado a qualquer jeito, né, para cuidar mais da saúde do intestino? Então, é muito interessante evitar, né, o consumo excessivo dos alimentos industrializados. Eles são pobres em fibras, né? Eles não conseguem fornecer o que os alimentos in natura conseguem, o feijão, por exemplo, as leguminosas, lentilha, ervilha, grão de bico, o feijão, os vegetais, os grãos integrais, as frutas. Então, uma das principais recomendações é, de fato, melhorar a alimentação e aumentar o consumo de água e, consequentemente, tentar reduzir o estresse. A grande ingestão de gordura em carnes tem aí alguma consequência? Sim, as gorduras, inclusive, elas são importantes para ajudar no funcionamento também intestinal. Isso foi um ponto muito importante de ter sido colocado, né? As gorduras, elas ajudam, mas quando essas gorduras, elas estão inseridas dentro de um plano alimentar adequado, né? Então, se você tem, por exemplo, uma dieta que ela é alta em proteína e alta em gordura, mas ela é pobre em fibra, você vai ter uma consequência no funcionamento intestinal. Então, na nutrição, a gente trabalha, né, em conjunto para que o indivíduo possa ter uma melhor saúde, um melhor resultado diante da queixa, no caso, um quadro de constipação intestinal. Ou seja, gente, olha, muito cuidado, né? Aqui já foram passadas diversas dicas. Ideal mesmo é você procurar, né, um atendimento nutricional para você cuidar da sua saúde como um todo e cuidar da saúde do seu intestino, que é muito, mas muito importante mesmo, né? Sim. Então, a Marília já disse aqui que você eles podem, né, a população pode ir até a APA e procurar a escola de nutrição do SESC? Exatamente. Então, para buscar o serviço de nutrição, basta ter o cartão do SUS e um encaminhamento que pode ser feito por um médico ou qualquer um outro profissional. E nós temos toda uma equipe lá na faculdade, um trabalho com muita responsabilidade das professoras, nutricionistas, dos alunos, dos estagiários. Então, a população aí, quem sofrer desse problema, pode procurar o serviço de nutrição da nossa instituição. E quais são aqueles grãos? Agora, dica rápida para quem passa o dia todo, né, fora de casa, trabalhando e vai e volta. Algo que essas pessoas podem carregar consigo, né, para fazer aqueles lanchinhos e ajudar aí na ingestão de fibra. Qual seria esse alimento prático e rápido, né, e saudável que a gente pode ter acesso aí nas alimentações rápidas do dia a dia? Então, é sempre bom, né? Frutas práticas de fácil transporte, as frutas, e que, de preferência, que você consiga levar junto com essa frutinha algum outro grão, por exemplo, uma linhaça, um farelo de aveia, a própria aveia em flocos, uma granola, algo que você possa incrementar, aumentar aquele aporte de fibra na dieta. Se você quiser, por exemplo, levar um carboidrato que a gente chama de complexo, porque tem uma quantidade maior de fibras, aí você, de repente, uma macaxeira, batata doce, inhame, você consegue, no dia a dia, levar, né, utilizar esses alimentos. Mas para praticidades, né, de lanche, as frutas, elas acabam sendo também uma boa opção. Maravilha, gente. Olha, espero que vocês tenham curtido aí todas essas dicas, né, de alimentação para você conseguir aí fazer seu intestino trabalhar sem preguiça, né, durante o dia a dia. Deu dicas aqui preciosas, né, para você fazer aqueles lanchinhos rápidos, né, frutinha, linhaça. Eu acho que é uma coisa bem rapidinha aí que você pode transportar com facilidade, coloca dentro da bolsa, né, acompanha lá no trabalho e já ajuda, né? E água. Não esqueçam da água. Mais uma vez, qual é o cálculo da água para as pessoas não esquecerem? Então, varia entre 35 ml por quilo de peso até 50 ml por quilo de peso, né? Então, se você pesa 60 quilos, você pode multiplicar 60 por 35, 60 por 40, mas o 35 é o mínimo que você vai precisar. E aí você pode calcular e colocar água no seu dia a dia.
Obrigada, viu, Marília? Nada, obrigada também. Foi um prazer receber você aqui. A gente convida a todos, né, a cuidarem da saúde, consultem com um nutricionista, tá? Para você ter aí mais disposição no seu dia a dia. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Obrigada.